sabia que mesmo cumprindo todas as regras, o inquilino comercial pode ser despejado? E o motivo pode ser simplesmente porque o proprietário quer reformar ou usar o imóvel. Pois é, outro dia um cliente me perguntou se o juiz pode aceitar isso mesmo sem pedir prova técnica. Se você é locador, inquilino ou advogado, preste atenção. O direito do inquilino comercial ou equiparado a comercial de renovar o contrato não é absoluto, até porque iria colidir de frente com o preceito constitucional que assegura ao proprietário o direito de dispor do seu patrimônio. A lei limita a retomada a situações específicas, mas não pode impedir completamente essa ação. Se fizesse isso, a cláusula que obriga o inquilino a devolver o imóvel seria apenas opcional, permitindo que o inquilino devolvesse o imóvel quando quisesse. A locação se tornaria perpétua, o que seria contrário aos princípios fundamentais da teoria geral das obrigações. Esses princípios incluem o princípio da autonomia da vontade. Esse princípio quer dizer que as partes têm liberdade de estabelecer as condições de suas obrigações, desde que não violem a lei, a moral ou a ordem pública. Segundo o princípio do pacta sunt servanda. Esse princípio quer dizer que os contratos e as obrigações assumidas devem ser cumpridas. Devem ser cumpridos de acordo com o acordado. O pacto deve ser respeitado sob pena de responsabilidade por inadimplemento. Terceiro princípio, o princípio da boa-fé. Esse princípio quer dizer que as partes devem agir com honestidade, lealdade durante todo o contrato, durante toda a relação obrigacional, seja na formação, na execução ou na extinção do contrato, ou na extinção da obrigação. Quarto princípio, o princípio do equilíbrio econômico. Esse princípio quer dizer que as obrigações não podem impor desvantagens excessivas a uma das partes. Esse princípio serve para promover justiça e equilíbrio nas relações contratuais. Quinto princípio, o princípio da função social do contrato. Esse princípio significa que as obrigações e os contratos devem atender o interesse social. Isso significa que não são válidos os acordos que afrontem a função social prevista na lei. Sexto e último princípio da relatividade das obrigações. Isso quer dizer que as obrigações só produzem efeito entre as partes envolvidas, não podendo afetar terceiros, exceto em situações previstas na legislação, previstas na lei. Esses princípios que acabei de falar formam a base da teoria das obrigações, orientando a aplicação prática das relações jurídicas. Vamos ver agora o primeiro caso em que o locador não está obrigado a renovar o contrato de locação. Retomada para realização de obras. A primeira é a determinação do poder público para que o locador realize obras que importem na radical transformação do imóvel. A lei não é clara e isso pode gerar abusos e, consequentemente, prejuízos ao inquilino. A segunda razão é o desejo do locador de realizar modificações no imóvel para aumentar o valor do imóvel. Mais uma vez, a lei não está clara. Na lei anterior, a área construída deveria aumentar 20%. Deveria aumentar pelo menos 20%. Agora não mais necessita de aumento de área. Basta que a modificação
aumente o valor do negócio ou do imóvel. Isso é totalmente sem noção, porque o negócio explorado no imóvel é do inquilino. Como o locador pode justificar a retomada do imóvel para a realização de obras ou modificações que aumentem o valor do negócio do inquilino? A interpretação dos doutrinadores nessa situação é ruim. É ruim, é difícil de compreender e pode prejudicar o inquilino. E nesse caso, cabe o juiz julgar o caso concreto. Agora, vamos falar da prática. O locador deve apresentar o projeto aprovado pelos órgãos municipais. Uma pergunta que não se deve calar, que é a pergunta inicial desse vídeo, a pergunta do meu cliente. É necessário prova pericial para comprovar se a obra agrega valor ao negócio ou ao prédio? O majoritário é que a prova técnica pode ser dispensada, desde que o juiz se convença que os documentos anexados ao processo preenche as condições para o julgamento. Veja que o projeto aprovado pelo município, dando o direito de construir, já demonstra a possibilidade de realização da obra. O juiz é o dirigente do processo, ele não está ligado à conduta das partes. É isso que esperamos. O juiz pode dispensar provas que considere protelatórias, com base no princípio da livre convicção e da celeridade processual, ou determinar a realização de provas, mesmo que não seja solicitada pelas partes. Isso se o juiz considerar importante para o julgamento do caso. Protelatória significa o mesmo que adiar, retardar, prolongar. A celeridade processual é o princípio que visa agilizar os processos. Está relacionado com a eficiência do sistema judicial. E se o inquilino alegar que o locador não comprovou a capacidade financeira para realizar a obra, para realizar o investimento, ser desprezado, porque o inquilino pode não ter dinheiro quando fez o pedido, mas depois ter, ou até mesmo recorrer ao mercado financeiro, bancos. E outra, a lei impõe pena pecuniária caso o locador não dê o destino declarado. Isso só pode ser comprovado posteriormente. E se o locador quiser retornar ao imóvel após a reforma? A resposta é não, porque a sentença que decretou o despejo extingue a locação. E essa locação só renasce com a concordância do locador. Mais uma pergunta interessante: se o locador quiser suportar os incômodos da obra, permanecendo no imóvel durante a realização da obra. Agora, aqui é um conselho meu e de todos os doutrinadores. O locador não deve aceitar, porque ele ficará responsável por todos os danos causados ao inquilino em decorrência da obra. Na lei anterior, era mais rigoroso quando se tratava de retomada do imóvel para realização de obra. Exigia a apresentação de um relatório elaborado por engenheiro e deveria constar a descrição da obra,
o orçamento e tudo que fosse relacionado à obra. E hoje só o projeto aprovado basta. Acabou também a discussão. Teriam que ser determinadas pela autoridade pública. Hoje pode ser apenas por iniciativa do locador. No passado, na Lei de Luvas, era justificada a retomada para a realização de obra quando fosse imposta pela autoridade pública. Hoje, a retomada do imóvel é admitida para a realização de obra por parte do locador. Só precisa comprovar que aumenta o valor do negócio ou da propriedade. Na lei atual, não faz distinção, não faz diferença se a retomada é em decorrência, se é em decorrência da necessidade de realização de obras determinadas pelo poder público ou de interesse do locador. Mais uma pergunta interessante. E quando o locador realiza uma permuta no local, alienando, vendendo o imóvel em troca de unidades a serem construídas no local? Esses negócios é feitos em áreas muito valorizadas, cobiçadas por construtoras ou incorporadoras. Se for ajuizada a ação renovatória pelo inquilino, o locador pode alegar a realização da permuta para a realização de obras que valorizam o imóvel. Mais uma situação que é admitida a retomada para o uso próprio. Mais uma situação em que a retomada é permitida e a renovação não acontece. Retomada para o uso próprio. A lei permite, a lei admite que o locador se apoie na intenção, na vontade de se instalar no imóvel, com seu próprio negócio. Quando a retomada é para uso pessoal do locador, para exercer atividade econômica, precisa comprovar que exerce esse comércio ou atividade ou tenha empresa aberta. Não há impedimento se o locador quer exercer a atividade diversa do inquilino, da que ele exerce atualmente, deixando para abrir a empresa quando o imóvel estiver disponível. O que a lei exige é que o locador declare com precisão qual o destino dará ao imóvel, declarando o ramo de negócio que pretende exercer no imóvel. E se a retomada for para a empresa em que o locador faça parte, a lei exige que a empresa explore o negócio há mais de um ano, explore o fundo comercial há mais de um ano. Essa exigência só tinha na lei anterior quando a retomada era para o cônjuge, ascendente ou descendente do locador. A lei atual aumentou a abrangência para alcançar empresa em que o locador faça parte. Se a retomada do imóvel tiver como objetivo a transferência da sociedade para o imóvel locado, é necessário provar a existência da empresa por mais de um ano. E não basta existir, ou seja, estar regularmente aberta. É preciso estar exercendo atividade econômica. Sem o exercício da atividade empresarial, não há como falar de fundo empresarial, de fundo comercial, pois o fundo comercial, o fundo empresarial é a prática do negócio. Há outra situação que limita a retomada do imóvel. É o que se refere à exigência do locador proprietário do imóvel, só pode retomar o imóvel se ele for sócio da empresa
locatária e possuir a maioria do capital dessa sociedade. Para evitar debates, a lei se refere ao locador como detentor da maioria do capital social. A lei adotou o critério puramente matemático, puramente objetivo e matemático, mas não acaba por aí os conflitos. A pergunta é o seguinte: e se o locador tiver 50% do capital, sociedade constituída apenas por 2 sócios? Ele pode exercer o direito com a concordância do outro sócio? Se for adotada a interpretação literal, a resposta é não, já que nenhum dos sócios tem a maioria do capital, pois o capital é repartido igualmente. Mais outra pergunta: e se o locador tiver 40% do capital da sociedade e outros 2 sócios tiver 30-30 cada? A maioria do capital deve ser calculada em relação à cota dos demais ou leva em consideração o capital global? O que deve ser considerado é que a retomada do imóvel interessa não só ao locador, mas também à empresa. Se houver autorização dos demais sócios, ou pelo menos a soma dos sócios que autorizam represente a maioria do capital, não deve ter impedimento. A lei também autoriza a retomada do imóvel para o uso do cônjuge ou seu ascendente ou descendente. A lei não diz, mas a doutrina diz que o locador pode exercer a retomada sob a alegação de que precisa do imóvel para nele se instalar em empresa, sociedade, da qual faça parte, com a maioria do capital, seu cônjuge, ascendente ou descendente, e que tenha fundo comercial há mais de um ano. Agora, vamos falar de algo bem interessante, que é a presunção de sinceridade. Esse artigo indica diversas situações em que o locador pode resistir à pretensão renovatória da locação. E cabe ao juiz apenas verificar se estão presentes os pressupostos legais para a retomada do imóvel, dando direito ao locador sem levar em consideração a sinceridade do pedido. Vamos ver se isso pode? Pode impugnar a retomada do imóvel, barrará a retomada do imóvel pelo locador, alegando a insinceridade do pedido. Impugnar é colocar-se contra, ter uma posição contrária, não concordar com, discordar. A sinceridade do locador para a retomada do imóvel pode ser desfeita pelo inquilino, desde que seja feita com provas concretas e convencer o juiz que o pedido é meramente especulativo. A prova da insinceridade recai sobre os ombros do inquilino. Não é suficiente suposições ou indícios para impedir a retomada do imóvel pelo locador. Cuidado com sucumbência, porque alegações sem provas pode te levar ao prejuízo. Então, cuidado. Tem que ter provas concretas, documentos que convençam o juiz de que realmente o locador está apenas especulando e que ele não tem nada concreto. Ou você pode esperar para que o prazo que ele tem para exercer o que ele falou na petição, e se ele não der o destino alegado, aí sim, aí te dá uma brecha para que você possa ajuizar uma ação. Espere o próximo vídeo, que vamos falar sobre indenizações, mas nós não terminamos por aqui, porque eu vou deixar para você uns salmos para abençoar a sua vida. A palavra do Senhor é maravilhosa e vai acrescentar abundâncias em sua vida. Escute, aliás, ouça e deixe entrar para dentro do coração. Salmo 50, Salmo de Asaf. O Senhor, o Deus poderoso, falou, convocou toda a humanidade.
Desde onde o sol nasce até onde se põe, do Monte Sião, lugar de perfeita beleza, Deus resplandece. Nosso Deus se aproxima e não está em silêncio. Fogo devora tudo em seu caminho e ao redor há uma grande tempestade. Ele convoca os céus e em cima e a terra embaixo para testemunharem o julgamento de seu povo. Tragam aqui os que me são fiéis e os que fizerem comigo uma aliança de ofertas e sacrifícios. Então, que os céus proclamem sua justiça, pois o próprio Deus será juiz. Ó meu povo, ouça o que eu direi. Estas são minhas acusações contra você. Ó Israel, eu sou Deus, o seu Deus. Não reprovo por seus sacrifícios, nem pelos seus holocaustos, que sempre oferecem. Não preciso, contudo, dos novilhos de seus estábulos, nem dos bodes de seus currais, pois são meus todos os animais dos bosques. E sou dono do gado, nos milhares de colinas, conheço cada pássaro dos montes, e todos os animais dos campos me pertencem. Se eu tiver fome, não lhe diria, pois meu é o mundo inteiro e tudo que nele há. Acaso como a carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ofereçam a Deus seu sacrifício de gratidão e cumpram os votos que fizeram ao Altíssimo. Então clamem a mim em tempos de aflição, e eu os livrarei, e vocês me darão glória. Ao perverso, porém, Deus diz: de que adianta recitar meus decretos e falar a respeito de minha aliança? Pois você recusa minha disciplina e trata minhas palavras como lixo. Quando vê ladrões, aprova o que fazem, passa seu tempo com adúlteros. Sua boca está cheia de maldade, sua língua repleta de mentiras. Vive a caluniar seu irmão, filho de sua própria mãe. Enquanto você assim agia, permaneci calado, e você pensou que éramos iguais. Agora, porém, o repreenderei, contra você apresentarei minhas acusações. Pensem bem e arrependam-se todos vocês que de mim se esquecem. Caso contrário, eu os despedaçarei e ninguém os ajudará. A gratidão, porém, é um sacrifício que de fato me honra. E se permanecerem em meus caminhos, eu lhes revelarei a salvação de Deus. Esse versículo é maravilhoso. A gratidão, porém, é um sacrifício que de fato me honra. A gratidão, porém, é um sacrifício que de fato me honra. Se permanecerem em meus caminhos, eu lhes revelarei a salvação de Deus. Oh, nossa! Essa palavra é maravilhosa. Glória a Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Deus te abençoe. Olha, não esquece a playlist de locação, playlist de compra e venda. Assista e seja enormemente abençoado. Vai te ajudar muito. Você vai aprender muito para sair na frente. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.